Hoje nós vamos pregar uma mensagem, o título dela é Mais de Deus e Menos do Mundo. E o texto que vamos estar lendo, Tiago, no capítulo 5, verso de 13 a 18. Os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. Diz assim o texto: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Obrigado. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nessa versão que li aqui com os irmãos, a versão corrigida, o verso que nós lemos aqui do número 16, ele traz uma tradução. Na NVI, o verso 16 diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na versão revisada, na tradução revisada da leitura da Bíblia, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela aparece na vida de um servo de Deus como o seu elo de ligação com o divino, com a pessoa de Deus. Eu digo que juntamente a leitura bíblica e o testemunho, orar é algo diário, é algo que nos diferencia como um autêntico cristão daqueles que apenas dizem que vivem o Evangelho. Um autêntico cristão, ele pratica diariamente essas 3 coisas: a oração, a leitura bíblica e o testemunho. Não tem como um autêntico cristão não gostar de ler a Bíblia. Não tem como um servo de Deus não gostar de orar, ou não conseguir arrumar o seu tempo de dia de tal forma que ele não tenha prazer nessas coisas. Testemunhar, orar e ler a Bíblia é algo cotidiano que vai te diferenciar realmente do crente, entre o crente e o não crente. É algo que te coloca como aquele que vai ou não entrar nos céus, que tem ou não intimidade com Deus. É batata. Não tem como outra a gente entender a vida de um servo de Deus sem oração, sem leitura bíblica e sem testemunho. E Tiago revela aqui nesse mesmo capítulo que a oração, ela tem alguns princípios norteadores. E eu queria destacar alguns deles aqui com os irmãos, com base nos versos que nós lemos aqui. O verso 13 e o 14 tem uma narrativa assim: Está alguém entre vós aflito? Qual a solução? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Nós temos aqui um quadro de necessidade. Alguém que sofre, ou alguém que está doente, narrado aqui nesses versos, tem a sua necessidade de orar. Tem que orar. O interessante é que o texto fala aqui, além da oração, de se ungir com o óleo. Não estou falando aqui de um óleo de um extremo unção, de coisa desse tipo. Ele está falando aqui, Tiago, falando que aplicar um remédio. Tem um doente, né? Tem um chá, né? Lembra? Todo mundo que fala que tem um chazinho, um remedinho e tal. Tem aquele óleozinho que se passava lá
na pessoa para ela ficar boa. Aplica o remédio, a tradução na nossa contemporaneidade está dizendo, está alguém lá, chama os presbíteros da igreja e ora sobre ele, dá o remédio para ele, em nome do Senhor, porque a oração é o remédio, é o que se tem que vai curar. Não é só a oração, não é só o remédio. Nós estamos falando aqui que se tem recursos no mundo para serem aplicados, que se apliquem. Se existe um remédio para se tratar a doença, que se tome. E a Bíblia mesmo fala para não deixar de tomar o remédio, para não deixar de ungir. No caso aqui, aplicar o remédio, fazer o tratamento correto que se tem que fazer. Não é, as pessoas acham que aqui tem um óleo que vai materializar, que vai colocar alguma coisa, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A materialização da fé às vezes corroeu muito seio de muitas igrejas, acreditando que o poder estava em algo que é material, que é palpável. Em nenhum outro momento a Bíblia fala sobre usar óleo para outra coisa. Uma vez uma irmã falou assim: pastor, só pode ir lá na minha casa ungir as portas? Pode ungir o meu carro? Pode ungir a minha motocicleta? Porque eu não estou com medo de sofrer um acidente aqui? Só pode? Não tem isso na Bíblia, meu irmão. Tem uma função aqui do doente, que é aplicar o remédio, que é colocar sobre ele essa materialidade. Fora disso, fugiu o contexto. E ele fala daqui dessa necessidade de nós colocarmos essa oração. É claro que a oração de gratidão, ela precisa acontecer, e não apenas ela, mas também nós temos um intuito de louvar, de consagrar, de relacionar-se, buscar a sabedoria que vem dos céus. A oração vem com um intuito por trás dela em muitas coisas. De todas as ideias que alguém possa ter na hora de acudir quem precisa de ajuda, de alguém que pediu um socorro, que pediu algum auxílio, a oração, ela não deve ser deixada de lado. Eu vou acudir, eu vou sair em socorro, eu preciso antes de tudo orar. É na oração que o servo fiel busca não só a providência divina, mas a resposta para as causas do sofrimento, de onde parte tudo isso, e sobretudo, qual o propósito de Deus para cada uma das coisas. Deus, ele revela os seus propósitos, já que o sofrimento na vida do crente não aparece por um descuido de Deus, ou porque Deus se esqueceu, se distraiu, e quando ele viu seu servo estava sofrendo. Não é assim que a banda toca. Deus, em todos os instantes, tem o propósito de nos fazer crescer, de nos dar um entendimento, de nos botar à prova, de fazer com que a gente aprenda, entenda o que está acontecendo à nossa volta. É lógico que existem aqueles que só buscam atendimento médico quando a coisa já está muito feia mesmo, quando realmente adoece. Quem não cuida da sua saúde, normalmente usufrui o máximo do seu vigor físico, até que a sua saúde se desgaste. E aí é nesse ponto que se busca auxílio. Espiritualmente falando, muitos acreditam muito nas suas próprias forças, na sua maré de sorte, na boa providência dos tempos, naquilo que está acontecendo, nas provisões da sua própria força, do seu próprio trabalho, dos seus próprios cuidados, da sua própria inteligência, da sua própria sagacidade, experiência. Mas vem cá, quem te segura no seu trabalho? É Deus ou é quem te indicou para Ele? Quem que coloca comida dentro da sua casa? É Deus ou é fruto do seu trabalho? Quem que mantém a sua saúde? É Deus ou é o seu médico? Qual é o remédio que você toma? Qual é a alimentação que você tem? Como diz Apocalipse, lá em Apocalipse 3, verso 17, uma igreja diz: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Quem tem a total sabedoria, ou pensamento tão leviano, para crer
acreditar que pode se sustentar e se colocar de pé e fazer alguma coisa por si mesmo. Como o Lucas colocou aqui no início, se você consegue fazer coisas simples, é por Deus, porque é por Ele, para Ele são todas as coisas. Tem um segundo ingrediente aqui dessa oração, que não pode ser deixado de lado, que é a fé. Olha aí o verso 15 de Tiago 5. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que ora, ele deve acreditar que a oração valerá. Não existe espaço para dúvida quando você está orando. Repete isso na sua cabeça. Eu não posso duvidar quando eu estiver orando. Eu não posso duvidar que Deus vai me proteger quando eu pedir proteção. Eu não posso duvidar que Deus vai deixar me prover quando eu pedir provisão. Eu não posso deixar duvidar que Deus não vai me perdoar quando eu pedir perdão. Eu não posso me deixar duvidar que Deus não vai abrir a porta quando eu estiver batendo. Se eu orar com dúvida, eu não recebo. A palavra de Deus aqui no verso 15 diz que é a oração da fé que salvará o doente. Eu acho tão interessante, meu irmão, essa questão da fé. Tem algumas passagens na Bíblia que me chega a arrepiar. Vocês conhecem muito bem aquela passagem da mulher com fluxo de sangue. Estava há 12 anos, uma enfermidade terrível, esgotava todos os seus recursos, toda a sua saúde. E ela via que Jesus estava passando pela cidade, muita gente se esfregando em Jesus, muita gente apertando Jesus, e ela coloca no seu coração um propósito: se eu tocar a orla das vestes deste homem, eu serei curada, eu ficarei limpa, eu ficarei pura. Ela não chega e fala com Jesus assim: ah, Jesus, se o Senhor quiser, me transforma, se o Senhor quiser, me limpa, se a tua vontade for assim. Tinha tanta gente se esfregando em Jesus, os discípulos até falaram: essa multidão que aperta, como dizes, quem me tocou? Tinha tanta gente tocando em Jesus, mas tinha uma mulher que tocou diferente. Jesus podia, Jesus pode, Jesus quer curar a todos, libertar a todos, sarar a todos. Mas vai fazer diferença quem tocar em Jesus, se tocar com fé. A oração que Ele vai atender é a oração feita com fé. É a que acredita, é a que não contempla nenhuma brecha de outra possibilidade que não seja o Senhor atender. A oração sem fé é como você fazer um sacrifício sem acreditar, sem saber por quê. Quando alguém pede algo a outro alguém sem acreditar que será atendido, é diferente de quando se pede acreditando na provisão. Alguém já te pediu alguma coisa acreditando tanto que você iria atender, e você sentiu na fé daquela pessoa, daquele pedido que você realmente ia fazer, que você mesmo tendo dito que sim, não saberia como atender, mas você se desdobrou para fazer? Eu tenho que fazer isso porque fulano me pediu. E quando você fala assim, fulano me pediu, fulano está me esperando, ele está acreditando que eu vou fazer, ele vai vir aqui, vai me pedir aquilo, vai perguntar se eu fiz por ele, como que eu vou falar que eu não fiz, ele está acreditando em mim, e você se desdobra para poder atender a pessoa. É quando você deposita o seu pedido ao Senhor, e Deus fala: Ele está acreditando em mim. Ele tem fé em mim, depositou a fé em mim. Como não atender? Como deixar ele no vácuo? Não tem como. Você consegue muito bem tocar no coração de Deus, depositando toda a sua fé. É essa sensação que alegra o coração de Deus, que se coloca à sua disposição para realizar o impossível.
exatamente aquilo que não te é possível fazer, restaurar aquilo que não é possível restaurar, liberar o perdão que para os homens não é possível liberar, voltar a amar, a se dar bem, a confiar, a acreditar, a ter sucesso, a ter promissão naquilo que você antes não era capaz de depositar a sua fé. O verso 16 continua: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Tem muita gente que gosta da parte B desse verso, né? Não é? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente fica repetindo isso. Eu vou orar porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas está esquecendo que o verso não começa logo na promessa. O verso começa com uma ordem: confessai as vossas culpas uns aos outros. Sabe, meus irmãos, Deus, desde o início do mundo, dá essa oportunidade ao homem. Quando Deus viu lá que Adão e Eva haviam pecado, Deus chama Adão no canto: Adão, cadê você? Aí Adão vai e fala assim: Senhor, eu estou aqui escondido. Por que você escondeu, Adão? Ah, Senhor, eu ouvi tua voz, fiquei com vergonha, porque eu estava nu. Quem te abriu os olhos, Adão? Viu que você estava nu? Ah, meu irmão, se Adão fala assim: Senhor, eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, como Davi fez, eu errei, o Senhor mandou fazer um negócio, eu fiz outro. Talvez nós estivéssemos até hoje no paraíso. Mas sabe o que Adão preferiu fazer? Ele não confessou o pecado. Ele falou o quê? Que era culpa de Eva. A mulher que me deixa, deu fruto, eu comi. Aí Deus vai com o coração ainda amoroso, misericordioso, chama Eva: Eva, o que aconteceu? Aí se Eva fosse lá e falasse assim: ah, Senhor, eu pequei, eu fui iludida, eu me deixei cair em tentação e acabei errando, o Senhor me perdoa. Não, Eva vai e põe a culpa na serpente. A serpente não tinha mais para botar ninguém culpa. E aí nós estamos fora do paraíso. O homem sai de lá. Deus sempre, desde o início do mundo, tenta dar sempre ao homem a chance de confessar os seus pecados. Ordena ao homem que confesse os seus pecados, que fale: eu estou errado, me desculpa. Mas parece que o orgulho e a prepotência faz com que as pessoas não reconheçam os seus próprios erros, e isso faz com que o pecado continue em suas vidas, porque eu não reconheço que eu estou errado. O pecado, ele gera morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte, é o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 15, nesse livro mesmo. Considere uma coisa: antes de um indivíduo morrer, ele fica doente. Normalmente, né? Primeiro ele adoece. E antes do indivíduo enfermar, do indivíduo ficar adoecido, ele fica contaminado. Ele se contamina por alguma coisa, não é? Então, digamos que você pega uma pneumonia, você vai se contaminar com uma bactéria, aquela bactéria vai gerar a pneumonia, vai te adoecer, e aí pode levar você à morte. Uma pessoa se contaminou com o vírus da AIDS, adoeceu, foi levado à morte. Então, o processo normalmente é esse: você se contamina, você adoece e você morre. Só que, para não morrer, é preciso que você não adoeça. E para você não adoecer, é preciso que você se descontamine, porque contaminado você já está. Já contaminado eu já estou. Nascemos em pecado, e nós precisamos tirar essa doença do nosso meio. Nós precisamos banir isso que vai nos matar, isso que vai nos separar de Deus. Para não adoecer, eu e você precisamos nos descontaminar.
tirar isso que está minando a nossa vida, nos afastando de Deus. O uso abusivo do confessionário fez com que alguns cristãos abandonassem essa prática no meio da igreja, e nós acabamos deixando isso de lado. Mas lá em João, no capítulo 17, verso 23, na oração sacerdotal que Jesus fez, Jesus disse que nós seríamos aperfeiçoados em unidade. Isso quer dizer que nós precisamos uns dos outros para sermos santificados, que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. De tal sorte, a cura do corpo, ela está diretamente relacionada à cura da sua alma. Uma vez livre dessa doença, desse mal que é o pecado em nossa vida, banindo de uma vez por todo o pecado, não adoecemos e continuamente estaremos vivendo, porque só há vida em Jesus. O verso 16 ainda fala sobre a santidade. A oração do infiel não tem o mesmo alcance da oração do justo. O que não quer dizer que a oração do pecador não é ouvida, mas ela não tem o mesmo alcance. Algumas orações, elas são atendidas de prontidão por Deus, de forma bem restrita até. Por exemplo, o próprio livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago está dizendo o seguinte: você não tem sabedoria não? Pede a Deus. Ah, mas eu sou ímpio. Peça a Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Peça a Deus. E Deus vai te negar? Não. Deus vai dar sabedoria para quem lhe pedir, independente de quem pedir. Ele dá sem restrições, porque uma pessoa sábia acaba encontrando o caminho de volta para Deus. Ela acaba se convencendo de que a vida dela está errada e que ela precisa de Deus. Só os espertos conseguem achar, se conscientizar e ouvir a voz do Espírito Santo. Não é uma oração automática, baseada em algum texto que alguém escreveu. Precisa ser uma oração de relacionamento. Precisa ser uma oração de entrega, uma oração de confiança, que demonstre total dependência de Deus, que demonstre total dependência da provisão do Senhor na sua vida. É uma oração que demonstra que o mundo saiu de você e que você está cada vez mais próximo de Deus. No quinto e último lugar, no verso 17, ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Igual eu e você, igual nós estamos aqui, da mesma maneira que nós estamos aqui, Elias entendeu que o propósito do Senhor poderia ser revelado dessa forma. Ele fez uma oração, e insistentemente Deus ouviu a oração de Elias. A oração, ela deve ser uma prática cotidiana na minha, na sua vida, na vida da igreja. Sempre a igreja deve se render a uma causa para manter-se fiel a Deus e constante nas suas preces, nas suas orações. Repare como em uma vida sempre há motivos de sobra pelos quais você deve se prostrar diante de Deus. Para agora aí, elenca pelo menos 3 coisas que você precisa se render diante de Deus, que você precisa colocar diante de Deus. Ah, pastor, tem muito mais de 3. Eu sei que você tem muito mais de 3, bem mais do que isso. Mas se você colocar na sua mente aí as coisas que você precisa orar, precisa colocar diante dos pés do Senhor, para Ele te atender, para Ele te ouvir, para você lançar o seu coração com fé, sem desanimar. E aí você para e fala assim: por que eu não fiz isso até hoje? Por que eu não coloquei isso diante de Deus até hoje? A sua oração, meu irmão, precisa ter foco.
O seu pecado precisa ser confessado. Sabe que pecado tem nome, né? Não ora a Deus assim: Senhor, perdoe os meus pecados. Não faz isso não. Quando você quiser confessar o seu pecado, vai diante de Deus. Fala assim: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu podia ter feito outra coisa, mas fiz essa coisa, e essa coisa está me incomodando. Eu podia estar num lugar, mas eu estava em outro. Eu podia ter falado uma coisa, mas falei outra. Eu podia ter feito uma coisa, mas fiz outra. Eu podia não ter feito uma coisa que eu acabei fazendo. E você coloca a coisa com um nome. Eu fiz isso, fiz aquilo. E aí você pede perdão a Deus. Se você precisar pedir, por exemplo, dinheiro dos seus pais, para alguém que você confia, a pessoa só vai te emprestar se ela ficar convencida de que você tem motivos para aquilo. Você precisa apresentar uma justificativa para receber. E essa justificativa não é feita numa frase só: não dá porque eu estou precisando. Não, você tem que justificar. Em suma, você vai demorar um tempinho para conscientizar o outro, sempre acreditando que o outro é capaz de te atender. E assim que funciona a oração do justo. Ela não é só profética, não só sacerdotal, mas é uma forma de apresentar o homem a Deus, de colocar a sua dependência de Deus. Tiago termina esse capítulo fazendo uma menção aos que se desviaram. Imagine um homem que adoeceu e faltou o seu trabalho sem que se comunicasse ao seu empregador. E aí o seu empregador foi lá e deu falta para ele. E no outro dia aquele homem também não vem. E quando procuram por ele, ficam sabendo que ele morreu em casa e sem socorro. O seu empregador iria conseguir viver com a sombra da responsabilidade da sua morte? O pecado, ele enfermou e ainda enferma muitos de nós, muitos conhecidos, muitos de nossa família. E você vai vendo as pessoas perdendo a sua saúde, a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu prazer de estar um dia vivendo e respirando. Estão morrendo porque o pecado os enferma. E essa enfermidade que você às vezes não vê medindo o termômetro, mas que está afastando as pessoas de Deus, essa enfermidade tem a responsabilidade sobre mim e sobre você. Alguns de nós estão doentes, não conseguem sair de casa e vir para a igreja. Alguns de nós não conseguem buscar ajuda. Alguns estão em fase terminal. De quem é a responsabilidade dessa restauração? Segundo a palavra de Deus, a responsabilidade é nossa. Porque é a oração de fé, feita com fé, salvará o enfermo. A oração do justo pode cumprir os seus efeitos. Eu aprendi por experiência própria o quanto uma oração às vezes não tem um efeito imediato, o quanto uma oração pode ser respondida com o tempo. Minha mãe orou pela conversão do meu pai por muitos anos. Orei para que Deus nos desse filhos por 11 anos. Por 11 anos clamei ao Senhor. E Ele respondeu. Não tem tempo determinado para que Deus não conta o universo, um calendário na mão, um relógio no pulso, esperando uma hora para te atender. Ou Ele não precisa de circunstâncias para te atender, porque Ele mesmo cria as circunstâncias. Ele mesmo faz o tempo. E se o tempo hoje é de você se prostrar e pedir aquilo que o seu coração deseja, para que Deus esteja atendendo, não deixe esse tempo passar e faça isso agora mesmo. Curva a sua cabeça para você fazer a sua oração. Sua oração de fé, de santidade e de se colocar diante dos pés do Senhor. Maravilhoso, eterno Deus,
toda a honra, de toda a glória. Deus maravilhoso, a quem nós rendemos glória e louvor. Nós, ó Pai, não temos a ninguém mais a recorrer, senão o Senhor. Não existe, ó Pai, outro Deus que não o Senhor. E quando nos prostramos aqui como igreja, acreditamos, ó Pai, que o Senhor é o único capaz de nos atender. Que não existe outra pessoa, outro Deus, outro ídolo, outra certeza a não ser que as Tuas mãos estão sobre nós. Teu é o Rei, o poder, a glória, a majestade, o domínio, o louvor, pelos séculos dos séculos. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor venha entender a cada pedido que está sendo feito aqui agora. Entregue nas Tuas mãos cada pessoa que está sendo colocada nas Tuas mãos, cada família que está sendo colocada, cada emprego, cada sustento, cada provisão, cada saúde, cada futuro, dias, semanas, detalhes às vezes pequenos que se parecem grandes, pequenos demais para o Senhor, grandes demais para nós, porque somos cada vez menores. Tira de nós o nosso ego, a nossa prepotência, o nosso orgulho. Não nos faça pactuar com o pecado, mas lance fora de nós. Que tenhamos coragem de confessar os nossos erros e acabar de toda vez com o pecado. Que onde me abundar, possa superabundar a Tua graça. E Tu, Senhor, venha estar nos recebendo como filhos amados, que querem retornar à casa do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. É o que nós choramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor.